Hoje nós vamos conversar sobre a esquerda radical woke. Vamos bater um papo sobre isso. Muita gente tem dúvidas aí, não sabe bem ao certo o que significa. A gente fala os wokes para lá, wokes para cá, e a gente vai dar uma explicada. Vou me utilizar da matéria da Gazeta do... Você que não conhece nosso trabalho, meu irmão, minha irmã, todo dia sobe um caminhão de conteúdo para você, um caminhão mesmo. Artigos, vídeos, shorts, análises. A gente se atém aqui no canal, nós nos atemos aos fatos concretos aí da realidade objetiva. Não inventamos absolutamente nada. Os fatos estão aí e a gente reage a eles. Peço você que indique o canal um amigo. O YouTube não distribui nosso conteúdo, distribui com 1%, é regra da plataforma. A gente entende isso aí. Esse espaço nosso aqui, é um espaço de resistência contra... Desculpa. Contra essa radicalização que atrapalha muito você, atrapalha muito sua vida e atrapalha o Brasil, atrapalha mesmo. Aqui não fazemos conteúdo direcionado nem para lulopetista, nem para bolsonarista. Eis uma dificuldade para se crescer. Não erramos análise. Deixamos o conteúdo ao vivo aqui em respeito aos nossos inscritos. Não temos base para fazer grandes conteúdos ao vivo, mas eu deixo isso todo dia para o inscrito do canal, para que ele possa se inteirar e não ser enganado sobre do que está acontecendo aí no Brasil. Muita gente... A gripe me pegou. Gripe violenta. Muita gente tem dúvidas sobre o termo woke. O que significa? E a gente usa muito a terminologia woke para lá, woke para cá. Os wokes foram rejeitados nas urnas. O mundo, grosso modo, rejeitou muito fortemente a ideologia woke, viu? Inclusive alguns segmentos da própria esquerda progressista aí. A própria esquerda, não progressista, mas tradicional, rejeita muito. É uma ideologia muito radical, abilolada, que não se atém aos fatos postos aí na realidade objetiva. Diz que combate, adota uma agenda feminina de proteger várias minorias, no entanto, ao mesmo tempo, apoia regimes que massacram essas mesmas minorias. O seu linguajar completamente rejeitado pela população na Europa, Estados Unidos, América do Sul. Isso refletiu nas urnas e reflete nas urnas. A esquerda progressista, está sendo muito rejeitada, muito em função disso aí, dos wokes. O que é woke? Por que o termo gera tanta controvérsia? O termo woke é, aspas, acordei. É o significado literal da palavra woke. É o passado do verbo wake, que significa acordar. É um despertar. Esse é o que deveria ser. Na verdade, não desperta nada. Se despertasse, não apoiaria regimes que massacram as minorias LGBTQIA+, por exemplo, os regimes fundamentalistas islâmicos, né? Não faria isso. O termo ganhou significado mais amplo aí na mídia, sobretudo na gíria norte-americana, né? O woke, alguns outros termos têm tido... E muita presença no debate online. Todes. Aqui no Brasil, representado pela turma da Janja aí, né? Pela turma da Janja. O termo woke surgiu na comunidade afro-americana, lá. Queria dizer, estar em alerta contra a injustiça racial. Lá nos Estados Unidos, a parte racial é um componente muito forte na sociedade americana. A segregação existia até a década de 50. Aqui no Brasil, o que está sendo acusado agora de ataque sexual aí, o Silvio Almeida, ele importou uma teoria do racismo estrutural, tentando encaixar no Brasil aquilo que tem lá. Essa briga racial, ela é presente nos Estados Unidos até hoje. O Silvio Almeida, ao trazer o racismo estrutural para cá, ele fundamenta as bases para que no Brasil, que é muito diferente dos Estados Unidos, não estou falando que não tem racismo, não. O Brasil tem muito racismo, viu? Tem que ser combatido, mas não dessa forma. Do Silvio Almeida, do racismo estrutural, ele fundamenta as bases para você conduzir uma guerra racial. Muito presente nos Estados Unidos, os wokes, então nasceu disso aí. Então, mas o racismo estrutural, do jeito que ele é concebido teoricamente, você consegue fazer o encaixe da teoria nos Estados Unidos. No Brasil, não. Olha, minha família sofreu muito racismo. Eu sou filho de preto. Minha mãe, vi muito minha mãe ir pra cima de gente que fazia racismo com meu pai.
praticava racismo com meu pai. E muito, e muito. Mas é muito diferente disso que o Silvio Almeida traz. Aí dá uma generalizada, como se todo branco devesse alguma coisa aí por algo que ele efetivamente não fez. Foram os antepassados. Não, conversa fiada. Não tem, o Brasil não tem as características que tem lá o americano. O termo woke ressurgiu na última década com o movimento Black Lives Matter. Muito violentíssimo, muito violento esse movimento. A gente pede aí para que o inscrito aí, para você que está passando, suba o like do canal. Aqui a gente não faz lacração, meu irmão. Não faz. Você quer ver análise de jovens dinâmicos aí, vai para outro lugar, porque aqui não é nossa praia. E o Black Lives Matter, ele foi criado para denunciar a brutalidade policial contra pessoas afrodescendentes, contra pessoas negras. Mas o uso se espalhou para além da comunidade negra e passou a ser empregado com um significado mais amplo. Até em 17, o dicionário inglês Oxford acrescentou esses novos significados de woke, definido como estar consciente sobre temas sociais, políticos, especialmente o racismo. Não é segredo de ninguém que a comunidade acadêmica ela é majoritariamente progressista. Nos Estados Unidos é um pouco menos, porque lá a turma da direita, eu não gosto muito do termo esquerda-direita, mas é o que se usa e que as pessoas entendem, que a turma da direita estuda mais. A nossa direita aqui, ela não estuda, né? Aqui no Brasil, ela estuda muito pouco em produção acadêmica, quase zero. Dando um entender, quando ele colocou isso no dicionário, algo positivo, certo, mas isso depende da pessoa e quem se faz a pergunta, né? Assim como algumas pessoas, vou aspas aqui para reportagem, assim como algumas pessoas se autodefinem como muito orgulho, como alguém woke ou atento contra a discriminação e a injustiça, outros utilizam o termo como insulto. O próprio dicionário Oxford faz essa distinção. Após a definição, ele acrescenta essa palavra frequentemente empregada com desaprovação por pessoas que pensam que outros se incomodam muito facilmente com esses assuntos ou falam demais sobre eles sem promover nenhuma mudança. É um dos motivos. A turma fala muito sobre o woke, mas não muda absolutamente nada, né? Exacerba os ânimos, mantém a radicalização em alta, viu? Mantém a radicalização em alta. Segundo o outro dicionário americano, o Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se alguém politicamente liberal nos termos americanos, né? Liberal, um pouquinho mais à esquerda, não no termo liberal no brasileiro, um cara que defende as políticas liberais, aí, especificamente de forma considerada insensata ou extremista. Ou seja, para algumas pessoas, ser woke é ter consciência social e racial, questionando paradigmas, normas, opressores historicamente impostos pela sociedade. Você já deve ter visto, né? Derrubada de estátua. Você já deve ter visto vandalização de obras de arte dos grandes mestres da humanidade. E o termo descreve também, e por outro lado, descreve pessoas hipócritas que acreditam que são moralmente superiores e querem impor suas ideias progressistas sobre as demais. A matéria está na Gazeta do Povo, eu vou parar por aqui, que ela é bastante extensa, e vou tecer outros comentários. Sobretudo, eu parei na parte hipócrita porque é isso, a grosso modo, a leitura que muitos fazem. E isso tem ressonância nas urnas. As urnas nada mais são, quando você vota, uma caixa de ressonância daquilo que a sociedade está pensando naquele momento, naquele período, daquele flash. É uma caixa de ressonância. Essas pessoas progressistas começaram a apontar o dedo para todo mundo. Assim como os moralistas da extrema-direita apontam o dedo como todo mundo, como só eles fossem corretos, só eles defendessem família, quando na verdade isso não é. Deus só é a visão correta da deles,
Isso é uma grande mentira. Deus é de todo mundo, a família todo mundo tem, todo mundo não quer ter sua família vilipendiada. Os woke fazem a mesma coisa. Nos radicais de esquerda, são moralmente superiores, acham que todo mundo está devendo alguma coisa nessa causa racial. Quem não as adota é um cara mau, quando na verdade o mundo não funciona assim. Tanto não funciona que essa ideologia radical, o woke, grita muito e é extremamente hipócrita, muito hipócrita, tem sido rejeitada nas urnas. Na Europa, foi rejeitada nos Estados Unidos e foi rejeitada no Brasil. Após essa agenda ter ganhado uma expressão muito grande, ela obteve sucesso. Fala, no Uruguai a esquerda ganhou. Sim, no Uruguai a esquerda ganhou. O Uruguai é um dos poucos países da América do Sul que tem uma democracia plena. Lá alterna governo de esquerda e direita e vida que segue, vida social que segue, vida democrática que segue, vida civilizada que segue. O Uruguai é um país muito civilizado, não interfere em nada. Os radicalismos estão fora do Uruguai. Não apitam. No Brasil, o Lula ganhou, de centro-esquerda, ganhou muito mais por conta da hipocrisia da extrema-direita, do seu Bolsonaro. Foi uma coalizão. Várias pessoas de várias frentes políticas, grupos políticos diferentes, se juntaram para tirar o Bolsonaro. Ele ganhou muito mais em função dos erros do próprio Bolsonaro. Erros potencializados pela extrema-direita. Outro grupo de hipócritas. Deus é só nós defendemos família. E quando isso vai para a política, tudo é exposto. Aqueles defensores da família se mostram lá cheiradores de cocaína. As defensoras da família se mostram uma vida depravada. Isso tudo é exposto para a sociedade. Tudo é exposto. Os woke tomaram uma lavada nos Estados Unidos. Estão tomando surras atrás de surras na Europa, porque é uma agenda radical. Desconecta com a realidade. Desconecte-se com a realidade. Em que base da realidade tem para chamar a atenção você destruir uma obra de Michelangelo, destruir uma obra de Leonardo da Vinci? Não tem amparo nenhum na realidade. Não vai ter boçal suficiente para apoiar uma anomalia da sociedade como essa. Isso é uma anomalia. E aqui, como o nosso espaço é um espaço que combate a radicalização, ele foi criado contra a radicalização. Por isso que a gente convida você a vir fazer parte de nossa comunidade. Aqui não poderíamos abraçar nem radicais de esquerda com a sua hipocrisia e nem os radicais woke com a sua hipocrisia, porque ambos eles se retroalimentam com a ignorância, a hipocrisia e a incivilidade, tornando o mundo muito ao contrário do que eles dizem, tornando o mundo muito pior para se ver. Escreve, curte, compartilha, sobe o like, vem fazer parte da nossa comunidade, vem para cá. Aqui você não vai ser enganado. Sobe o like, vem pra cá. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!